Então estamos mergulhando no livro de Provérbios. Hoje nós vamos aprender um pouco mais, mergulhar em Provérbios capítulo 1, verso 8 a 19. Provérbios capítulo 1, versos de número 8 ao verso 19. Eu vou fazer uma leitura rápida para vocês, dinâmica, depois nós vamos voltar versículo a versículo, dando uma mergulhada e aprendendo um pouco mais, permitindo que o Espírito de Deus fale ao nosso coração através dessa palavra, desse livro poderoso que é o livro da sabedoria. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consistas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivos inocentes, traguemo-los vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda a sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das tuas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue, pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreita. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Palavras poderosas de Provérbios, capítulo 1, verso 8 a verso 19, né? Eu já meditei tanto sobre esse texto, né? E cada vez que eu mergulho, o Senhor, o Espírito de Deus, fala coisas ao meu coração cada vez mais. A palavra de Deus, ela é infindável, a palavra de Deus, ela é infinita, ela se renova a cada dia, a cada manhã, e nós podemos continuamente mergulhar, né, nesse conhecimento, nesse entendimento, para que cresçamos e avancemos todos os dias naquilo que é importante para nós, que é o crescimento espiritual, que nos levará a nos tornarmos cada dia mais parecidos com aquele que é para nós a nossa predestinação. Nós somos predestinados para sermos conforme a imagem de Cristo, né, a fim de que Cristo seja o primeiro dentre muitos irmãos. E para que cresçamos, né, em todas as coisas, precisamos nos alimentar pelo Espírito da palavra de Deus, que é alimento, que é vida e que nos impulsiona, né, para o sucesso, para o crescimento dia após dia. Pois bem, chegamos aí a 100 pessoas nos assistindo simultaneamente, né? É um número já expressivo, a gente tem todos os dias batido aí uma quantidade bem maior do que esse número, mas nesse momento especificamente, quando chegamos a 100, é importante que nós façamos uma coisa: curtir, que é apertar o dedo nesse coraçãozinho aí. Você aperta o dedo no coração, você está curtindo essa live. Comentar, fazer comentários aí, o máximo de comentários que você puder, faça bastantes comentários, e principalmente, com o dedo nesse aviãozinho, você vai compartilhar e enviar essa live, um convite dessa live para todos os seus amigos, né? Para todos aqueles que te seguem. Envia aí para 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 pessoas, não importa. O importante é que você realmente faça isso agora. É imprescindível, esse é um momento crucial para que a gente ganhe ainda um status ainda mais poderoso, né, de alcance, né? O objetivo não é engrandecer o homem, não é ganhar likes, nada disso. É fazer com que essa live, esse conteúdo possa chegar em muito mais lugares ou a muito mais pessoas. É nisso que nós vamos focar agora e é nesse sentido que nós vamos avançar. Veja, o escritor de Provérbios, desse provérbio especificamente, ele começa a partir do versículo 8 falando: filho meu, filho meu. Essa é a primeira frase desse conjunto de provérbios. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não te deixe as instruções da tua mãe. Mas eu quero me ater primeiro a isso. Filho meu. Filho meu. Veja, nós cremos que toda a escritura, toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus, como diz Paulo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Ela toda é inspirada por Deus e apta para o ensino, correção, educação, a demonstração e educação na justiça. Porém, apenas a igreja de Jesus é que carrega a titularidade de sermos filhos de Deus. Ninguém mais, apenas a igreja. Só a igreja tem esse título. Só a igreja pode ser chamada de filho de Deus.
Agora veja, eu particularmente, eu gosto de olhar para esses textos aqui, pensando que são instruções de Deus para nós. A Bíblia é Deus falando comigo, é Deus falando com você. E se é Deus falando comigo, ele diz, filho meu, mesmo tendo sido esse texto escrito, 3.000 anos atrás, quase 3.000 anos atrás, mesmo tendo esse texto escrito há tanto tempo, eu gosto de olhar para esses textos pensando no seguinte, Deus está falando comigo, está dizendo, filho, preste atenção, filho meu, e entender que esse filho meu é Deus falando comigo e com você, isso vai implicar em muitas coisas no entendimento de hoje em diante daquilo que nós vamos estudar aqui em Provérbios. Primeiro deles é que a Bíblia se torna atualíssima, que mesmo sendo escrita há 3.000 anos atrás, ela é dirigida também para a igreja de Jesus. Porque Deus sabia que não ia escrever esse texto para os ímpios. Os ímpios não leem a Bíblia. Quem lê a Bíblia é a igreja. Quem lê a Bíblia é a igreja. Então, esse texto foi escrito para nós, mesmo que escrito há 3.000 anos atrás. E tem instruções precisas para o tempo de hoje, para esse tempo em que estamos vivendo. Então a Bíblia, ela é realmente Deus falando comigo, Deus falando com você. Por isso ela começa dizendo, filho meu. E aí ela diz uma coisa interessante, ela diz, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Veja, ouça o ensino do teu pai. A gente sabe que o ensino do pai, ao qual ele se refere aqui, é a palavra de Deus. Preste atenção na palavra de Deus. O ensino do seu pai é a palavra de Deus. Mas por que ele colocaria em seguida as instruções da tua mãe, né? Eu sempre gosto de pensar da seguinte maneira, que a família, né, como nós conhecemos, pai, mãe e filhos, ela é desenhada sobre o prisma, sobre o espectro da Trindade, né? Nós temos a Trindade, que é a perfeição, Deus, o Pai, nós temos Jesus, o Filho, e temos o Espírito Santo, que é o auxiliador, né? Veja bem e preste atenção no que eu estou dizendo, para depois você não dizer que eu disse o que eu não disse. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo é uma mulher, porque Deus está fora do gênero. Deus não tem sexo, Deus é fora do gênero. Tanto é que quando nós falamos de paternidade, não existe maternidade de Deus, existe paternidade. Uma mulher exerce a paternidade de Deus, porque ela exerce a natureza de Deus, que é pai. Da mesma maneira, eu quero colocar para você que o Espírito Santo, mesmo sendo Deus, ele exerce o papel de auxiliador, que dentro do espectro de família simboliza a mãe aqui. Então, eu, Marcelo, que estou dizendo isso, sou eu que estou dizendo. Eu gosto de olhar para esse texto da seguinte maneira: meu filho, ouve o ensino do teu pai, preste atenção na palavra de Deus, que é o ensino do pai, e não deixe as instruções da tua mãe, ou seja, não fique disperso às instruções do Espírito de Deus. Nós podemos ser guiados pela palavra, nós podemos ser guiados pelo Espírito. Deus fala conosco através da palavra, Deus fala conosco através do Espírito. Se nós estivermos atentos à palavra e o Espírito, nós nunca vamos pegar caminhos errados. Agora veja a consequência disso e por que eu tiro essa conclusão. Ele diz, porque serão diadema de graça. Eu quero abrir em uma outra versão. Ele diz assim, meu filho, preste atenção à correção do seu pai e não deixe de lado as instruções da sua mãe. O que aprender com eles será coroa de graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço. Você vai se lembrar comigo que Pedro disse que graça é multiplicada por meio do conhecimento de Deus. Graça se multiplica por meio do conhecimento de Deus. Logo, eu posso entender que esse texto está falando exatamente sobre isso. Ele disse, se você atentar-se ao conhecimento de Deus e às instruções do Espírito, você terá graça sobre a sua vida, você terá honra sobre o seu viver todos os dias. Então isso é importante para nós. Filho meu, preste atenção à correção do seu pai e não deixe de lado as instruções da tua mãe. Ou seja, viva na palavra e viva no Espírito. Essa é a instrução de Deus para nós. Viva na palavra, viva no Espírito. Por que isso não poderia ser algo natural do pai e da mãe? Porque nem todo pai e nem toda mãe tem instruções que são boas para os filhos. E Deus não ia colocar algo que fosse de forma parcial. Deus estabelece algo que seja concreto. E a única coisa que não muda é a palavra de Deus. A única coisa que é concreta e que não vai ter distinção jamais são as instruções de Deus e do Espírito.
Portanto, eu posso entender que a palavra de Deus está dizendo para mim, preste atenção na palavra e preste atenção no Espírito. Viva pela palavra, viva pelo Espírito. Segundo ponto, ele diz, versículo 10, meu filho, se os pecadores quiserem seduzi-lo, não permita que isso aconteça. Essa é a instrução do Pai e essa é a instrução do Espírito, do auxiliador. Não permita que os pecadores te seduzam ao caminho da perdição. Deixa eu dizer uma coisa para você, todos os dias nós somos tentados, da hora que acordamos até a hora que vamos dormir. E a única coisa capaz de nos livrar da tentação ou do caminho dos pecadores é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, por meio do conhecimento da palavra, por meio das instruções do Espírito. Nós somos fortalecidos no homem interior por meio do Espírito e nós somos fortalecidos na palavra todos os dias. E é a única maneira de nós, de fato, podermos nos livrar do caminho dos pecadores. Você vai se lembrar que Jesus, ele nasceu como homem, ele viveu até os 30 anos de idade e foi cheio da palavra. Precisamos lembrar que aos 12 anos de idade ele tinha a maior habilidade de conversar com os mestres da lei, porque ele era um exímio conhecedor da palavra. Mas aos 30 anos ele teve um encontro com João Batista e nesse encontro ele foi cheio do Espírito. Ele foi completamente cheio do Espírito. E sendo cheio do Espírito, a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto, onde ele foi tentado. E ele não cedeu às tentações, mas ele não cedeu porque ele estava cheio da palavra e ele estava cheio do Espírito. Cheio da palavra, cheio do Espírito. Foi por isso que ele não cedeu. Ele não cedeu ao caminho dos pecadores. Ele não cedeu às tentações diárias da vida que poderia levá-lo à morte. Ele permaneceu firme, cheio da palavra e cheio do Espírito. E é isso que a palavra de Deus está dizendo. Se os pecadores quiserem seduzi-lo, não permita que isso aconteça. Mas isso é possível se você estiver cheio da palavra, se você estiver cheio do Espírito. Não há outra maneira de se livrar das tentações diárias do diabo. Quero dizer para você que todos os dias nós recebemos propostas. E a vida é feita de escolhas. Nós vamos poder dizer sim, nós vamos poder dizer não. Só que devemos carregar a consciência do livre-arbítrio, que é a autorresponsabilidade, saber que as minhas escolhas afetarão a mim mesmo, ser responsável por aquilo que se escolhe. Não aceite propostas que venham do mundo. Eu gosto de pensar nesse texto, né, sobre Salmo capítulo 1, verso 1, que diz assim: feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. De dia, de noite, de dia e de noite. Veja que ele está dando a mesma instrução aqui. Deixa eu dizer algo para você. Às vezes a gente acredita que o caminho dos pecadores é só o caminho onde se comete atos obscenos, imorais, né? Atos perniciosos, mas nem sempre. Todos os dias você vai receber propostas que podem até parecer justas, mas não estão no caminho da verdade, e você precisa estar atento a isso. Veja o que diz o próprio Provérbios, capítulo 14, verso de número 12. Há caminhos, Provérbios 14, 12, diz assim: há caminhos que a pessoa considera correta ou corretos, mas que acabam levando à estrada da morte. Tem caminhos que para o homem parecem bons, mas no final dão em morte, é isso que a Bíblia diz. Então tem muitas coisas que muitas vezes nós acreditamos que sejam caminhos bons, caminhos que vão nos trazer benefícios, caminhos que vão nos trazer realmente, benefícios no sentido de ganho, né? De facilidade, de coisa nesse sentido. E quando nós entramos por esses caminhos, seduzidos pelo ganho fácil, seduzidos de qualquer forma por benefícios pessoais, acabamos por entrar em caminhos de morte. E é isso que a Bíblia está falando aqui. Ele diz: meu filho, se os pecadores te seduzirem, não permita que isso aconteça. Talvez eles lhe digam: venham conosco, vamos nos esconder e matar alguém. Armaremos emboscada contra inocentes, só para passar o tempo. Vamos engoli-los vivos como a sepultura. Vamos engoli-los por inteiro como os descem a cova. Encontraremos então todo tipo de riqueza e encheremos nossas casas de todo aquilo que roubamos. Veja,
É lógico que se alguém te convidar para matar alguém, você vai dizer, não, não quero, não interessa, eu sou crente, eu não mato ninguém. Mas de uma maneira figurativa ele está dizendo o seguinte, cuidado com ganho fácil. Cuidado com o tipo de negociatas, cuidado com todo tipo de argumentação que possa levar você ao entendimento de que vai tirar vantagens de algo. Cuidado com a lei do Gerson, cuidado com o jeitinho, cuidado com tirar vantagem. Saiba de uma coisa, quando alguém ganha algo sem trabalhar, a não ser que ele tenha sido um presente, né? Uma oferta e vinda da parte de Deus, mas no que diz respeito ao dia a dia, quando você recebe proposta de ganho sem trabalho, que ninguém trabalhou, certamente alguém perdeu. Pode ter certeza. Dinheiro não nasce em árvore, dinheiro não dá dentro de um buraco, dinheiro não sai do chão. Não é assim? A gente precisa entender isso. A gente precisa estar atento com as propostas daqueles que vêm do mundo. O mundo tem todo tipo de artimanha. Deixa eu te dizer, todos os dias aparecem pessoas. E a gente acaba entrando nessas conversas movidos por um espírito de ganho fácil. Eu me lembro ainda, alguns anos atrás, eu recebi uma ligação na minha casa e era de um pastor, amigo meu. Amigo assim, ele era do mesmo ministério que o meu, porém era de um outro estado. Nós nos conhecíamos, mas não tínhamos muita afinidade. E ele me ligou na minha casa. E eu atendi, e ele disse, pastor Marcelo Carvalho. Eu disse, rapaz. E ele disse, o pastor fulano. Eu digo, rapaz, coisa boa falar com você. Quanto tempo a gente não se vê. E que milagre é esse você me ligando? Ele disse, eu tenho uma proposta para você que é irrecusável, que vai mudar a tua igreja. Eu descobri algo que realmente está revolucionando a minha igreja aqui. Minha igreja está em outro nível, pastor. Já tenho televisão, já tenho rede de TV comprada, porque eu descobri algo que revolucionou a minha igreja. E enquanto ele falava, 1000 coisas passaram pela minha cabeça. Uma delas era que ele tinha achado, de repente, uma revelação que mudou a história da vida dele, né? Um versículo, sei lá o que, coisa desse tipo. E eu disse para ele, vem cá, você está se referindo a quê? E ele disse, Telex Free. Eu não sei se vocês se lembram do Telex Free, mas Telex Free era um marketing de rede, marketing de relacionamento, como todos os outros já apareceram, né? Alguns chamam de pirâmides. E ele disse para mim, Telex Free. Quando ele falou Telex Free, aquilo me deu um gelo por dentro, um frio. Eu fiz, rapaz, eu não tenho interesse não. Ele disse, como não, rapaz? Tem gente ganhando aqui 200 mil por mês. E eu disse, fazendo o quê? Nada, não precisa fazer nada, você só precisa entrar. E eu disse, cara, pro cara ganhar 200 mil por mês, sem ter feito nada, alguém com certeza perdeu 200 mil por mês. E naquela hora eu falei com ele assim, me saiu espontaneamente, eu falei com ele assim, vem cá, cara, quem é que pastoreia a tua igreja? Ele disse, não entendi. Eu disse, quem é que pastoreia a tua igreja? Porque eu sou pastor e eu não tenho tempo para essas coisas, cara. Se você está tendo tempo, quem está pastoreando a tua igreja? E ele ficou chateado comigo naquele momento. E disse, você está perdendo a sua oportunidade. Eu disse, eu prefiro perder a oportunidade, mas continuar sendo pastor, porque foi isso que eu fui chamado. Eu fui chamado para ser pastor, não fui chamado para enriquecimento dessa maneira. Eu fui chamado para ser pastor e a estrutura que eu construí vai me sustentar. É isso que eu quero. E passou menos de um mês, a bomba estourou. Menos de um mês, a bomba estourou. E então, descobriram que era um golpe. Resultado, esse irmão, que era pastor de uma das nossas igrejas, acabou precisando sair da cidade fugido, porque pessoas queriam matá-lo. Perdeu a igreja, arrumou problema com a família, perdeu o caráter, perdeu tudo que tinha, porque se enveredou em caminhos de pecadores. Propostas de pessoas, né, que desejam apenas ganho fácil. Ganho fácil. Então fica atento, eu fico observando. Outro dia uma pessoa disse assim, olha, eu fui roubado, né, lá na Caixa Econômica Federal. Foi roubado? Foi? Como foi esse roubo? Ah, foi o seguinte, eu estava lá preenchendo o meu depósito e uma pessoa chegou e disse, olha, esse cheque no chão é seu cheque. E eu olhei para o chão, tinha um cheque, eu peguei o cheque, eu olhei e falei, não, esse cheque não é meu, porque eu não estou depositando nada em cheque. E eu olhei, era um cheque de 10 mil reais. E ele disse, não, a pessoa disse, não, é seu sim. Eu disse, não, não é meu, eu não estou com cheque na mão. Eu não sei de quem é. Procuraram ali, não acharam, aí o cara disse, bom, se não tem dono, é nosso o cheque. É meu e seu, 5 mil para cada um. Vamos descontar o cheque, 5 mil para cada um. E o cara disse, eu vou terminar aqui. Ele disse, só que eu não tenho muito tempo, você vai demorar aí, vamos fazer o seguinte, você me dá R$1.000
e pode ficar com os 9 mil para você, porque eu não vou ter tempo de esperar não. E ele disse, não, tá bom. Tirou os R$1.000 que ele estava depositando, entregou nas mãos daquela pessoa e ficou com um cheque de 10 mil. Depositou o cheque na sua conta e no outro dia chegou lá e o cheque era roubado. O cheque simplesmente era falsificado, não existia. Agora, por que uma pessoa dessa cai numa conversa fiada dessa? Me responda. Porque estão atrás de ganho fácil. Estão buscando enriquecimento ilícito, né? Pessoas caem nisso todos os dias. E é o que ele disse. Ele disse, armemos emboscada contra inocentes só para passar o tempo. Vamos engolir vivos e levá-los à sepultura. Vamos engolir inteiros como descem a cova. Encontraremos todo tipo de riqueza e acharemos nossas casas. Venha, se ajunte-se a nós. Dividiremos igualmente os despojos. Versículo 15 diz, meu filho, não vá com eles. Não vá, não importa qual seja a recompensa. Não importa qual seja o ganho. Não importa qual seja bom. A proposta, não vá com eles. A Bíblia diz, não vá. Não aceite esse tipo de proposta. Não aceite esse tipo de negociata. Não vai. A Bíblia diz, filho meu, não vá com eles. Afastem-se de seus caminhos, pois eles correm para fazer o mal e apressam-se em derramar sangue. Se um pássaro vê alguém montar a armadilha, sabe que não deve se aproximar. Assim também você. Se você percebe que pessoas estão tramando contra outras, seja de que maneira for, deixa eu te dizer, isso não precisa ficar no âmbito financeiro não. De repente você está vendo pessoas tramando dentro da tua empresa, contra o seu chefe, contra a empresa, contra outro colega. De repente é dentro da tua igreja, pessoas estão tramando, falando mal, desejando. Foge. Veja o que a Bíblia diz, um pássaro, quando ele observa que alguém está colocando uma armadilha, ele cai fora. Por que você se daria a facilidade de ser enredado com todo tipo de estratégia demoníaca que vem do mal? Não faça isso. Ele diz, eles porém armam emboscadas para si mesmo, tentam acabar com a própria vida. Veja, todos esses que maquinam o mal, todas essas pessoas que vivem a tramar contra os inocentes, todas essas pessoas que visam lucro fácil, ganho indevido, todas as pessoas que vivem em meio a contendas, fofocas, todas as pessoas que vivem tramando contra outras, pensando mal, todas essas pessoas, elas tramam contra as próprias vidas. Porque aqueles que as alimentam nisso, ele veio para roubar, matar e destruir. Quem está por trás de tudo isso é Satanás, e Satanás não vai deixar barato. Isso me faz lembrar a história de Ananias e Safira, a qual as pessoas aí, na maioria das vezes, acabam atribuindo a Deus a morte deles. Veja, a Bíblia narra essa história de uma maneira, não vou ler o texto que não vai dar tempo aqui, mas a Bíblia narra a história de uma maneira bem interessante, que existia um homem lá na igreja primitiva chamado José. E esse José, ele vendeu as suas posses, as suas terras, os seus bens e depositou o seu dinheiro aos pés dos apóstolos. Voluntariamente, por inspiração do Espírito. E aí as pessoas aclamaram ele no meio do povo e disseram, rapaz, seu nome agora vai ser Barnabé, ou também chamado de Filho da Consolação. Ele agora era conhecido como homem generoso, Filho da Consolação. E aí isso chamou a atenção de um casal chamado Ananias e Safira. Esses foram lá, em comum acordo os dois, e disseram assim, vamos vender também a nossa fazenda e vamos dar aos pés dos apóstolos. Aí foram lá vender a fazenda. Sem falar com ninguém, né? Sem ninguém pedir. Não era obrigado, era deles, eles venderam a fazenda. E vamos imaginar que a fazenda valeu R$1 milhão. Eles pegaram R$1 milhão e disseram, cara, mas dá R$1 milhão, vamos fazer o seguinte, vamos dar só 500 e vamos dizer que a gente deu tudo. E guardaram 500, chegaram lá, entregaram os 500, disseram, olha, vendemos a nossa fazenda também, vendemos tudo que tínhamos, está aqui aos pés dos apóstolos, queremos a mesma recompensa, está aqui, né? 500 mil. E Pedro, movido pelo Espírito, disse assim, vem cá, cara, quanto custou essa fazenda? 500 mil. Pedro disse, eu vou te dar uma chance de falar de novo. Quanto custou essa fazenda? 500 mil. Ele disse, deixa eu te dizer uma coisa. A fazenda era de vocês? Era. Alguém pediu para vocês vender? Não. Ele disse, por que vocês se juntam, os dois? Para mentir contra o Espírito. Isso falando com Ananias.
Como é que você permite que Satanás se assente em seu coração? Presta atenção nessa frase, Pedro diz isso. Por que você permitiu que Satanás se assentasse em seu coração? Satanás assentasse em seu coração. Deixa eu perguntar uma coisa. Se Satanás se assenta no coração de alguém, o que ele deseja com essa pessoa? Promovê-la? Se Satanás se assenta no coração de alguém, ele deseja promover essa pessoa, torná-la melhor? Não. Ele veio para roubar, matar e destruir. Qualquer pessoa que se associar com o diabo, por melhor que seja a proposta dele, o final dessa pessoa certamente vai ser a morte. E foi o que aconteceu com Ananias. Ele permitiu que Satanás se assentasse em seu coração. E isso o levou à morte. Tem caminhos que parecem bons, mas no final nos levam à morte. Então veja, o próprio Satanás é que estimula essas pessoas a isso. É o próprio diabo que leva essas pessoas a isso. Mas saibam de uma coisa, nenhum deles vai prosperar, não. Satanás não faz isso para você ficar milionário, não. Eu não conheço ninguém que seja rico o suficiente de dizer, ó, enriqueci, estou feliz da vida, vivendo uma vida tranquila de paz porque roubei um banco. Eu não conheço. Vai passar o resto da vida se escondendo, vai passar o resto da vida mendigando, mesmo tendo dinheiro. Satanás sempre vai levar alguém à morte. Ele diz, eles porém armam emboscadas contra si mesmos e tentam acabar com a própria vida. Esse é o destino de todos os gananciosos. Sua própria cobiça os destrói. Esse é o destino de todos os gananciosos. A sua própria cobiça os destrói. A ganância, irmãos, leva você à morte. A soberba, a ruína. Todo ganancioso vai acabar mal. Todo ganancioso vai acabar mal. Todo ganancioso, todo caminho de ganância leva você à morte. Isso é uma tristeza. Então veja, esse conjunto de provérbios nos atina para algo bem interessante. E eu quero deixar aqui agora o princípio praticável disso. Princípio praticável. Livre-se das más companhias. Eu não sei com quem você tem se associado. E tem gente assim, mas a Bíblia diz que nós devemos amar a todos. Amar é uma coisa, se associar é outra. Né? Jesus disse que se você for pregar e as pessoas não quiserem ouvir, é melhor você larga elas de mão, sacudir a poeira dos pés, porque nem a poeira é digna. A poeira daquele lugar é digna de ir com você. Jesus disse para a gente não atirar pérolas aos porcos. Não, você pregar o evangelho é uma coisa, você se associar é outra, e você sabe exatamente do que eu estou falando. Não se associe com pessoas tóxicas. Princípio praticável, livre-se das más companhias. 1 Coríntios capítulo 15, verso 33 é o versículo para sua meditação. Diz assim, não se deixe enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter, o bom costume. As más companhias corrompem os bons costumes. Esse é o seu versículo para a meditação, 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. As más companhias corrompem os bons costumes. Livre-se de pessoas tóxicas. Estabeleça um ciclo íntimo que o eleve ou o leve ao crescimento e não à morte. Bom, esse é um princípio bem fácil de ser praticado. Faça uma análise da sua vida, veja com quem você está se associando. Certo? Uma vez alguém chegou para mim e disse, pastor, eu queria lhe contar uma coisa, eu fico meio sem graça. Eu falei, o que foi? Ele disse, olha, fulano de tal estava falando mal de você. Fulano de tal não gosta do senhor. Fulano de tal estava falando mal de você. Eu digo, estava falando mal de você, de mim com quem? Não, falou comigo. Eu disse, olha, fulano fala mal de mim, não me admira, porque realmente fulano não gosta de mim. Paciência, é o caráter dele. E eu aqui estabeleço quem eu sou a partir de que eu sou por dentro e não do que ele fala. Se fulano não gosta de mim, problema dele, e ele falar mal de mim é completamente compreensível. Isso não me assusta, saber que fulano está falando mal de mim. Sabe o que me assusta? É saber que fulano está falando mal de mim com você. Se você diz que me ama, mas pessoas têm liberdade de falar mal de mim com você, eu estou questionando o seu amor por mim. Vou falar de novo. Vou falar isso de novo, tá bom? Não me assusta as pessoas falarem mal de mim. Me assusta as pessoas falarem mal de mim com aqueles que dizem que me amam. Se as pessoas que falam mal de mim têm essa liberdade para falar com você, eu estou questionando o seu amor por mim. Porque quem eu amo, se alguém vir falar mal de mim, eu não aceito. Eu vou chamar na hora a pessoa, você, e vou chamar a pessoa e vou confrontar isso na frente dela.
porque amor não permite isso. O verdadeiro amor não permite. Então esse é o princípio praticável de hoje. As más conversações corrompem os seus costumes. Livre-se de pessoas tóxicas, livre de pessoas que te levam para caminho de morte. Estabeleça um ciclo íntimo que te leve ao crescimento e à vida. E isso vai tornar você alguém mais realmente maduro. Temos uma pergunta aí no nosso caixinha de minhoca, vamos rapidamente responder e nós já estamos encerrando a nossa live. Já vi. Então, eu quero convidar você às 23 horas hoje a mais uma live exclusiva para você. Ontem à noite teve live, olha, tremenda, a promessa do Espírito. Hoje à noite às 23 horas tem live de novo e você não pode perder. Vai lá e participa. Hoje às 23 horas no canal do YouTube. Hoje à noite é só no YouTube, no Instagram não tem. É só no YouTube, tá bom? Hoje às 23 horas, encontro marcado com você. Um beijo no seu coração, fique na paz e até amanhã em nome de Jesus. Tchau.